Boa noite. Hoje é dia 14 de julho, segunda-feira, e estamos de volta aqui ao nosso ambiente usual. Nós vamos falar hoje de Divide e Impera. E eu vou começar dizendo para vocês que, de repente, eu me descubro vidente, não exatamente no sentido que vocês vão imaginar agora, mas daqui a pouco vai ficar claro por que eu digo, então, que me descubro vidente. Por que eu vou falar de Divide e Impera e por que este vídeo será o primeiro de uma série? Eu imagino talvez uns 5 vídeos, tendo por título geral Divide e Impera e logo uma discussão de uma parte do tema geral. Hoje eu estava pensando em dar como subtítulo talvez alguma coisa como Sykes-Picot 2.0, ou então redesenhando as fronteiras do Oriente Médio. Vocês vão descobrir vendo o título do vídeo e a chamada, mas saibam que é o primeiro de uma série. Quem de vocês for membro do canal, ou então for assinante da newsletter Substack, né, da cegueira seletiva, e quem for ou tiver sido aluno do curso do Hotmart 5 Marcos na História Recente do Oriente Médio, poderá me enviar perguntas relacionadas ao grande tema que eu vou apresentar hoje, para que eu inclua nas próximas gravações, tá? Para que eu coloque ali as respostas às perguntas que vocês terão me enviado. Por que eu achei tão importante fazer esse vídeo e ao que ele vem responder? No último vídeo que eu fiz, e que na verdade ficou com uma qualidade de vídeo muito baixa, então acabou sendo publicado apenas como sonora, né? Foi aquele em que eu falava do relatório da Francesca Albanese sobre a participação das empresas no genocídio na Palestina, e eu dizia ali que eu tinha ficado quieto por uns dias, não porque não houvesse nada de novo, porque há sempre algo de novo, todos os dias há alguma coisa acontecendo, mas porque eu achava que estava faltando digamos, uma imagem, um background, uma cena de fundo, né, que nos permitisse compreender mais profundamente o que estava acontecendo no Oriente Médio, sem que eu ficasse todo dia apenas fazendo a crônica das notícias do dia, dos eventos, e especialmente, né, da tragédia diária em Gaza, quer dizer, que a gente não se transformasse numa espécie de, sabe, cronista da desgraça, quantos morreram hoje, quantas casas foram destruídas, quantos ataques Israel desferiu contra o Líbano, contra território sírio, todos os detalhes dos muitos debates, né, políticos que estão acontecendo no Oriente Médio e que estão muito quentes, na verdade. Mas eu fiquei com a impressão de que, se eu fosse relatar para vocês esses detalhes diários, né, mesmo os mais quentes, que eles se perderiam se eu não desse um pano de fundo que permitisse uma compreensão disso, tá? Então é isso que eu vou ensaiar nesse primeiro vídeo, e depois eu vou aprofundar nos próximos. Então eu vou incluir dentro desse pano geral, ou desse panorama geral,
Eu vou incluir os detalhes do dia a dia, mas agora com a esperança de que isso faça vocês perceberem um todo compreensível, tá? Então, essa vai ser a tentativa, vamos ver se eu vou ser bem-sucedido, né? Mais uma vez, enquanto eu tento mostrar para vocês esse quadro geral, esse panorama, e colocar para vocês um pano de fundo contra o qual vocês possam contrastar os detalhes depois do que a gente vai falar, ou contrastar também as coisas que a gente já vinha falando, né? Mais uma vez, está em jogo aqui a questão da visibilidade da cegueira, ou seja, a questão das narrativas, o que nos contam, o que não nos contam, como as coisas nos são apresentadas, né? Como a imprensa trata os temas, e também de como é trabalhada a percepção dos temas, dos assuntos, das novidades no tempo, tá? No tempo, isso é muito importante. Eu já vou deixar mais claro o que eu quero dizer com isso, mas para começarmos a entender. Digamos que hoje vocês abram os jornais ou vejam os noticiários da televisão e procurem ali por notícias do Oriente Médio. Se houver alguma coisa, ela vai ser relacionada ao momentâneo, quer dizer, por exemplo, nos dias que correm, a possibilidade ou a menor possibilidade de que haja um cessar-fogo em Gaza, ou então talvez alguma coisa referindo à situação no Líbano. Provavelmente vocês não vão encontrar por aqui. Lá no Oriente Médio, sim, está se falando muito sobre isso. Sobre a Síria, também lá se fala muito, aqui praticamente não se fala nada. Mas se ainda que vocês encontrassem alguma coisa hoje sobre Síria, sobre Líbano, sobre o Iraque, ou mesmo sobre a Palestina, vocês terão uma leitura que aconteceu tal coisa hoje no Líbano, ou na Síria, ou na Palestina, sem que alguém diga para vocês como colocar aquela coisa que aconteceu hoje dentro de um conjunto compreensivo de informações ou de leituras possíveis para que vocês interpretem aquilo, não só para que vocês sejam informados sobre um fato, sei lá, do dia, né? Da crônica do dia. Claro, mesmo quando eles falam da crônica do dia, eles já apresentam isto com muitos vieses, muito do ponto de vista americano ou israelense ou da imprensa ocidental, certo? Então já tem aí vários problemas da cegueira e da narrativa, mas acrescento hoje este outro, da ausência de um panorama compreensivo contra o qual vocês possam jogar esse fato diverso, né, para tentar entender mais profundamente o que acontece por lá, tá? Também vocês, quando eu digo assim, que há uma percepção muito parcial ou na verdade, deixa-se passar sem que seja percebida a questão do tempo, né, da informação, o tempo do acontecimento, o tempo da leitura. Eu quero dizer com isso que, se hoje alguém der uma notícia, por exemplo, sobre o que está acontecendo na Síria, esses jornais eles não vão fazer questão, por exemplo, de dizer para vocês que há 10 ou 12 anos passados, eles diziam
algo sobre a Síria que era ou totalmente diferente ou totalmente contraditório. Quer dizer, eles não se lembram de nos dizer que tem uma história o que está acontecendo na Síria hoje e que há 12 anos o próprio jornal, a própria TV, o próprio programa, o próprio jornalista falava sobre a Síria em determinados termos e que hoje ele não está mais falando, ou ele não está lembrando que ele falava naqueles termos. Então, eu quero um pouco recuperar um pouco dessa história, tá? E é isso que eu vou tentar fazer a partir de agora. Eu disse para vocês que eu pensei em chamar o vídeo de Sykes-Picot 2.0, tá? Por quê? Vocês que já têm alguma familiaridade com o tema do Oriente Médio e com os meus vídeos, e sobretudo quem comprou o curso lá, 5 marcos na história recente do Oriente Médio, sabe que um grande marco foi um acordo chamado justamente de Sykes-Picot, que juntava os nomes de um funcionário inglês, né, do departamento do Foreign Office, né, do departamento ou do Ministério das Relações Estrangeiras do Reino Unido, e de um diplomata francês, que era o Picot. Então, Sykes era o inglês, o Picot era o francês, e eles tiveram a incumbência, né, em 1916, ou seja, exatamente no meio da Primeira Guerra Mundial, de redesenhar o mapa talvez não de todo o Oriente Médio, mas pelo menos daquilo que eu venho chamando de Levante Árabe, ou seja, daquilo que à época era chamado de Grande Síria, e a Grande Síria, que era uma parte do Império Otomano e que compreendia essa Grande Síria, a Síria atual, território da Síria atual, território do Líbano atual, território da Palestina histórica, ou seja, de Israel atual e do que são os territórios palestinos ocupados, o Iraque, a Jordânia, certo? Com base numa ideia que teve este funcionário inglês chamado Sykes, ele um dia teria ido lá aos seus superiores e teria proposto a eles um redesenho do mapa e teria, sobre o mapa que eles tinham em cima da mesa, desenhado uma linha que um belíssimo livro chamado Uma Linha na Areia, justamente, discute, né, como que foi esse processo entre franceses e ingleses, reconfiguração de todo o mapa daquela região do mundo, tá? Então, por que eu pensei em Sykes-Picot 2.0? Porque parece, ou há elementos, há indícios, há muita conversa sobre a possibilidade de um redesenho radical do Oriente Médio, de uma redivisão dos territórios, de uma reconfiguração das entidades estatais da região, tá? Então, nesse sentido, há pelo menos há um paralelo entre, pelo menos, o burburinho, os boatos, as conversas, notícias aqui e ali, que dizem que está se pensando um novo mapa da região e, se isso acontecer, nós estaremos diante de um equivalente um século depois, né, 1 século e 10 anos depois, um equivalente do que foi Sykes-Picot em 1916. Tá?
Um primeiro aspecto desse paralelo, né, que eu acho interessante, é que uma fala, que indicava essa ideia de um redesenho, veio de um sujeito, né, que é o Tom Barrack. Ele é um americano de origem libanesa. Não se sabe ao certo se ele ainda tem a nacionalidade libanesa, como ele teria direito de ter, mas isso também foi um objeto de discussões lá, porque ele é, hoje, embaixador dos Estados Unidos na Turquia, mas, ao mesmo tempo, ele é um enviado especial nomeado pelo Trump para cuidar, ao mesmo tempo, de Síria e Líbano. Tá? Então, apenas neste fato, já há algo muito significativo, simbolicamente muito, muito poderoso. Tá? Por quê? Porque, então, o Trump, presidente da maior potência do Líbano, do mundo, né? Quando quer lidar com o Líbano e com a Síria, certo? Está enviando para negociar com o governo sírio o que ele quer negociar, nós já veremos o que é isso, e para negociar com o Líbano, com o governo libanês, um senhor, um enviado, que é seu embaixador na Turquia. Tá? Então, isto já pode implicar, né, indicar que, simbolicamente, certo? De modo voluntário ou não, de modo involuntário, de modo acidental, talvez, não se sabe, mas que é como se o Trump estivesse considerando que o Líbano e a Síria são parte de um território que estaria, de algum modo, entregue aos turcos, ou que faria parte de um espaço geográfico a ser novamente controlado pela Turquia, como era justamente antes de Sykes-Picot acontecer, certo? Então, há um simbolismo importante no fato de que o enviado para Síria e Líbano é embaixador hoje na Turquia. Há um outro paralelo que eu acho interessante, ainda que é que o funcionário lá que desenhou de modo quase displicente uma linha na areia em 1916 era, pelo menos, bom, um funcionário, um diplomata, né, que entendia de Oriente Médio, que era era alguém que estudava o Oriente Médio, né? Não tanto, mas ele foi considerado, foi visto. Para saber mais detalhes, vocês teriam que ler o livro, eu recomendo. Mas ele era visto como uma espécie de, sabe, especialista, orientalista. Tom Barrack, ele não é bem um especialista, pelo contrário, assim como o enviado especial do Trump para a Ucrânia, ou seja, para lidar com os russos, e também para lidar com Palestina, que é o Witkoff, né? Esse é ao mesmo tempo o enviado do Trump para a Rússia e para a Palestina. Assim como Witkoff, Tom Barrack, e assim como Trump, Tom Barrack, é, na verdade, um empresário do setor de imóveis, certo? É um grande empresário que sempre trabalhou com incorporação, construção, incorporação de imóveis, venda, compra. Ele teve uma passagem pela diplomacia curta, ao que parece, durante o primeiro mandato do Trump,
mas agora ele está assumindo uma função que é lidar com uma das regiões mais complicadas do mundo, mais complexas do mundo. E esse senhor, encarregado de lidar com uma das regiões mais complicadas do mundo, indicou numa frase de passagem, certo? Que ele talvez entregasse, ele, ou seja, o seu patrão, né, o Trump, talvez entregasse o Líbano para a Síria, quer dizer, fizesse talvez com que, assim como era o caso antes da retirada da Síria do Líbano em 2005, que talvez o melhor fosse devolver o Líbano para este controle político, militar da Síria, certo? Só que a Síria agora sob novo regime, né? Sob novo governo. Então, ele está dizendo basicamente que talvez fosse o caso de deixar a Síria agora governada por um, não sei se dizer político, mas né, um comandante militar que pertenceu primeiro à Al-Qaeda e depois pertenceu ao Estado Islâmico e que conseguiu, com o apoio da Turquia e por vias ainda um pouco misteriosas, tomar conta da Síria. E também esse tomar conta deve ser tomado com cuidado, porque ele parece que controla uma parte da Síria, mas não todo o território da Síria. Mas, mesmo assim, esse senhor, né, com o seu grupo, decorrente ou herdeiro de Al-Qaeda e Estado Islâmico, agora, então, se veriam responsáveis por cuidar dos temas libaneses, tá? O que está sendo negociado no Líbano e por que esse Barak teria, em algum momento, dito talvez seja melhor que os sírios venham tomar conta de vocês aqui? Basicamente, está em jogo o destino das armas do Hezbollah. Barak, Estados Unidos e, claro, Israel e alguns países árabes estão pressionando o Líbano para retirar as armas que o Hezbollah ainda tem, desarmar, portanto, o Hezbollah, para poder, segundo o discurso, né, ocidental, israelense e árabe, em alguma medida, para poder viver em paz e prosperar, que, na verdade, o risco que o Líbano corre do enfrentamento com Israel decorreria simplesmente do fato de que o Hezbollah no Líbano tem armas e que, se ele não tivesse armas, tudo estaria em paz e o Líbano prosperaria, viveria bem. E, mais importante, segundo esse discurso, não sofreria qualquer ameaça por parte de Israel. Como é claro, o Líbano está sustentando, pelo menos até agora, uma posição, o Líbano oficial, né? Está sustentando uma posição que diz que, olha, não é bem assim, não é tão simples assim. Eles querem garantias, né? E querem que Israel pare agora os ataques que faz contra o Líbano diariamente, se retire do território libanês, etc. Então, isso teria desanimado o Tom Barrack, e ele então teria imaginado esta solução pela qual a Síria ficaria responsável pelo Líbano. Tá? Depois ele redisse um pouco, desdisse um pouco, mas não tanto. Então, a ideia ficou lá e ficou no ar. E depois, muita gente, em boatos, em conversas, em entrevistas, começou a falar de que
teria havido já vários encontros entre o Julani, ou seja, o novo governante da Síria, e autoridades israelenses e o próprio Netanyahu, que esses encontros aconteceram em vários lugares, entre eles no Azerbaijão, e que teria havido uma espécie de acerto, ou pelo menos uma ideia, né, que foi levantada nessas negociações entre israelenses e Julani, né, o novo governante da Síria. E um dos detalhes desses acordos seria de que a Síria abriria mão da soberania sobre 2/3 das colinas do Golã, que são, para efeitos de direito internacional e de reconhecimento por todos os estados do mundo, são território sírio ocupado por Israel hoje, mas a Síria, nessa negociação, abriria mão de 2/3 do Golã e alugaria o último terço para Israel por longo prazo, e, em contrapartida, a Síria poderia ficar para si com uma parte do território libanês, a parte do norte do Líbano, que daria acesso ao mar Mediterrâneo. A Síria já tem acesso ao mar Mediterrâneo, mas o litoral sírio, que dá para o mar Mediterrâneo, tem uma maioria populacional de sírios alauítas. Então, que talvez num rearranjo do mapa da região, se a Síria, entre aspas, sunita, né, sob o comando desses grupos ex-Al-Qaeda e ex-Estado Islâmico, se eles vierem a formar um Estado que perde a parte do litoral, por exemplo, que talvez se transforme num outro território, num outro Estado, que seria um Estado alauíta, então a opção para ele seria já ficar com uma parte do Líbano que em grande medida, também povoada por muçulmanos sunitas libaneses. Então, eu vi uma discussão num programa de TV libanesa muito interessante, em que um comentarista sírio, baseado na Síria, e que parecia apresentar os pontos de vista mais próximos do novo governo e do novo regime da Síria, em algum momento, provocado por uma contraparte, né, por uma professora libanesa, que dizia para ele: olha, o Líbano não se deixará ocupar pela Síria, não se deixará governar a partir da Síria. Nós lutaremos aqui no Líbano se houver uma tentativa desses grupos que são próximos ou que pertencem hoje às forças armadas sírias, né? Se eles quiserem invadir o Líbano, nós vamos reagir. E ele responde a ela dizendo: mas você acha que Trípoli, que é a capital do norte do Líbano, você acha que Trípoli realmente vai resistir a uma tentativa de tomada de poder pelas armas da Síria? Esse comentário passou sem muito desafio, né? Porque no calor do debate as pessoas não prestaram tanta atenção. Prestou-se, mas ele não chegou a responder e deixaram passar, porque a pergunta era: como assim uma parte, então, dos libaneses, especialmente de Trípoli, não vai resistir? Eles vão querer mesmo se juntar à Síria e deixar de fazer parte do Líbano? Então, vocês percebam que esse debate está no ar, ele não está esvaziado totalmente. As pessoas estão falando sobre isso com razoável liberdade, com razoável tranquilidade. Então, a pergunta que está no ar é: será que, então, estamos vendo o trabalho por novas fronteiras no Oriente Médio? E será que essas novas fronteiras serão organizadas em termos sectários? Tá?
Eh, e é um pouco a isto que eu vou tentar, responder. Como nós estamos nos já chegamos nos 30 minutos, eu não quero que esses vários capítulos, né, passem muito dos 30 minutos, eu vou encaminhar agora para a conclusão, convidando todos vocês a se inscreverem no canal, a ativarem as notificações, mandarem comentários, mandarem suas perguntas, compartilhar o canal com as outras pessoas. Mas o vídeo de hoje eu vou encerrar com o seguinte: eu lembro muito bem que em muitos debates de que eu participei, por exemplo, nos vários programas de TV no Brasil, e às vezes quando eu participava em debates por escrito, digamos, escrevendo artigos para jornais brasileiros, eu lembro de muitas vezes ter ficado muito irritado e eu achava muito estranho, né, que as pessoas que debatiam comigo, ou mesmo pessoas que estavam simplesmente comentando o assunto, né, sem necessariamente, digamos, entrar numa discordância grave comigo, muita gente falava do Oriente Médio como se os Estados Unidos e Israel fossem atores passivos, quer dizer, era como se eles não tivessem nenhum projeto na região, como se eles não estivessem perseguindo qualquer objetivo na região, como se eles estivessem ali simplesmente querendo levar a sua vida, sabe? E os problemas surgiam apenas quando os palestinos, por exemplo, resolviam interromper a paz, sabe? Interromper a normalidade. E quando eles acusavam, né, os palestinos, o Hezbollah no Líbano, os iranianos, de terem projetos, né, que seriam os projetos do mal, e que eram esses projetos desses atores do mal, né, que perturbavam a paz na região, porque os israelenses estavam ali simplesmente querendo viver a sua vida, Israel estava ali querendo simplesmente, sabe, fazer a paz com todo mundo, inclusive com os palestinos, né? Mas que ninguém, que Israel não encontrava um parceiro para a paz e que eu dizia, mas não é possível que vocês não reconheçam que os Estados Unidos, que são a maior potência do mundo, têm um projeto, não só para a região, mas eles têm um projeto para o mundo inteiro, e que é esse projeto que encontra resistência por parte de populações e de estados da região que se veem prejudicados por este projeto. E que esse projeto tinha no seu coração a defesa dos interesses de Israel e, portanto, do projeto israelense. Tá? Mas passava batido. Por quê? Porque essa era a narrativa, mais uma vez, essa era a narrativa naturalizada. Era como se a perturbação sempre viesse de elementos párias, certo? Que fossem grupos como Hamas ou Hezbollah, ou que fossem estados como o Irã e como a Síria, certo? E que esses é que tinham projetos que eram maléficos, enquanto que Estados Unidos, sabe, não tinha nenhum plano para a região ou para o mundo. Tá? Então, esse é um debate histórico. Hoje, eu acho que essa naturalização já se quebrou um pouco, porque nós percebemos, quem quer ver, né, está percebendo o absurdo do que vem acontecendo no Oriente Médio. Agora,
Então, nós precisamos identificar qual tem sido, nas últimas décadas, o projeto americano na região, contra o qual que eles estão tentando implementar desde sempre, qual é o grande projeto israelense que se combina com o americano, quer dizer, um faz parte do outro, e contra o qual está havendo uma resistência na região, e será que agora nós teremos um novo capítulo desse projeto americano que talvez seja um novo, velho projeto, mas é um novo capítulo, que é o de redesenhar o mapa, certo? Será que é esse o projeto? Então, o grande nome desse projeto é Novo Oriente Médio. Ele apareceu historicamente nos anos 70, na voz e na escrita de uma pessoa chamada Bernard Lewis, e ele foi repetido depois por Bush, por Condoleezza Rice, e ele volta agora na boca e na fala do Netanyahu, certo? E nós vamos ver que também o Netanyahu tem um projeto que foi delineado lá em 1995, num livro dele, em que ele dizia como ele visualizava o projeto israelense. E vocês vão ver que o grande resumo desse projeto é justamente divide e impera. Então, amanhã eu devo publicar o segundo capítulo desta série chamada Divide e Impera. Até lá, e não esqueçam ativar as notificações, subscrever e compartilhar. Boa noite.